E a última teoria desse vídeo é a teoria de Lewis, que foi proposta pelo químico americano Gilbert Newton Lewis, em 1923 também. Ele propôs uma teoria mais abrangente, não envolvendo espécies químicas, mas sim elétrons. Olha só, pela teoria de Lewis, ácidos são espécies receptoras de elétrons, enquanto bases seriam espécies doadoras de elétrons. Então, ganho e perda de elétrons. Então, pela teoria de Lewis, todo ácido vai reagir com uma base e o resultado dessa reação vai ser uma substância que a gente vai chamar de complexo, certo? Então, a gente vai usar essa linguagem a partir de agora. Produto que a gente vai chamar de complexo. Vamos pegar um exemplo aqui de ácidos e bases de Lewis. Vamos pegar o íon H+. O íon H+, chama de próton, ou simplesmente íon hidrogênio, reagindo com a água, H2O. Vejam que a água aqui está um pouquinho diferente. Ela tem esses pares de elétrons aqui, que a gente chama de pares de elétrons não ligantes. Então, a água ela é uma substância que tem pares de elétrons não ligantes. E o hidrogênio está precisando de elétrons, ele é um cátion, então ele está ávido por elétrons. Nessa reação, o íon hidrogênio ele vai se aproximar desse par de elétrons não ligantes e vai estabelecer uma ligação entre o oxigênio e esse hidrogênio, com esses pares de elétrons não ligantes do oxigênio. Nesse processo, o H+, que é uma espécie receptora de elétrons, ela está recebendo elétrons do oxigênio da água, então ela é um ácido de Lewis, enquanto que a água está sendo a espécie doadora de elétrons, portanto a água seria uma base de Lewis. E o resultado, né, que é o H3O+, que é o íon hidrônio ou oxônio, nesse contexto, né, nessa teoria de Lewis, seria o nosso complexo. Então, nesse caso, essa ligação aqui que está marcada em amarela, ela é classificada como uma ligação covalente coordenada, por alguns autores também chamada de dativa, e ela explica a formação do íon hidrônio, certo? Então, por essa teoria, as trocas são de elétrons, certo? E se a gente pegar essa ideia, todos os cátions eles seriam ácidos de Lewis, porque todos os cátions são espécies que precisam de elétrons, né? Que estão positivos, que estão ávidos por elétrons. Então fica a dica, todos os cátions são ácidos de Lewis. Para finalizar, mais um exemplo, agora pegando o trifluoreto de boro. O boro ele tem 3 elétrons na última camada e quando ele se liga a 3 átomos de flúor, ele fica num total de 6 elétrons. Só que a teoria do octeto fala numa estabilidade com 8 elétrons. E se ele encontrar pela frente a amônia tem um parzinho de elétrons não ligante. E esse par de elétrons pode ser doado para o boro. Então se estabelece uma ligação, que é essa ligação aqui que está em amarelo. E nesse contexto, o trifluoreto de boro ele funciona como um ácido, que é uma substância com deficiência de elétrons. Enquanto que a amônia funciona aqui como uma base de Lewis, porque ela é uma espécie doadora de elétrons. O resultado, que é o complexo, esse complexo aqui formado, se estabeleceu uma ligação covalente coordenada, que é uma característica das reações ácido-base de Lewis, a formação de uma ligação covalente coordenada, também chamada de dativa. Como é que isso cai no vestibular? Então, vamos para mais uma questão da URGS, agora de 2019. Vejam que o trifluoreto de boro é um dos reagentes, a água também, e forma-se esse composto. Então, a questão ela explora aqui o seguinte: o composto BF3 apresenta uma geometria, então a questão quer saber a geometria. Vamos começar por ela, né? BF3 se enquadra na categoria AX3, ou seja, um átomo central e 3 átomos periféricos, sendo que o átomo central não tem pares de elétrons não ligantes. Então, nesse caso, a geometria é uma geometria trigonal plana, certo? Então, a resposta é trigonal plana, então nós temos a letra A e a letra D com essa opção. Só que a segunda pergunta é o papel do BF3 nessa reação, se ele é um ácido de Lewis ou se ele é uma base de Lewis. Então, vamos pensar.
Ele está reagindo com a água tem o oxigênio que tem pares de elétrons não ligantes, e se estabeleceu uma ligação covalente coordenada odativa. Esse caso é muito parecido com o exemplo anterior, só que no caso da amônia, agora é água. Então, nesse contexto, o BF3 está funcionando como um ácido de Lewis. Portanto, a resposta é letra A de amor.